maior escândalo de Hollywood de todos os tempos. Puff Daddy, um grande produtor musical, ficou conhecido nessa semana como o diabo de Hollywood. Mas o que os cristãos têm a ver com esse caso? Fica até o final para entender. Vamos assistir agora então esse vídeo e falar um pouco sobre isso. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o caso de Puff Daddy, ou Diddy, né, que tem vários nomes, inclusive o Sean Combs. A gente vai começar falando sobre quem é o Diddy. Ele é um dos maiores nomes da indústria musical há 30 anos, e isso não é um exagero de dizer, um dos maiores. Ele literalmente é um dos 5 ou 10 maiores nomes de toda a indústria musical. Ou seja, muito influente, né, há muitos anos, e muitas pessoas não conheciam, né. Pelo jeito ficava mais ali por trás dos bastidores, mas só para parar para pensar. A influência que esse cara teve em tantas pessoas ali é gigante mesmo. Dos últimos tempos. Ele que se chama Sean Combs e já teve vários nomes artísticos como Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, né? Descobriu teoricamente e ajudou a desenvolver artistas como Notorious Big e Usher. Ele ganhou 13 Grammys durante essa carreira dele, que foi muito bem sucedida, e em 2022 ele se tornou bilionário em dólar, porque em real ele já era há muito tempo. Bom, esse mesmo cara foi preso no dia 16 de setembro como um monstro, que seria acusado de vários tipos de crimes brutais e bizonhos. E essa história então começou muito antes disso. No dia 9 de novembro de 2023, a gente teve uma denúncia feita de Cassandra Ventura, que seria a Cassie, a sua ex-namorada. Ela apontou os abusos que sofreu na mão do Puff Daddy por uma década. Ele conheceu ela em 2005, quando ela tinha 19 anos, através do R&B, que é o gênero que ela cantava, e é um gênero que ele investia muito, né? E ele começou a controlar ela gradativamente, começando pelos hábitos e ciclo social, incluindo quem ela poderia não conversar, e o que ela poderia contar ou não que acontecia dentro da relação deles, e depois começou a forçar ela a fazer coisas, como por exemplo usar drogas e participar de situações sexuais que ela não queria. Bom, quando ele fazia isso, ele filmava a situação para depois, chantageando a pessoa e ameaçando de expor aquelas imagens, conseguir fazer novos vídeos. Bom, e um dos casos que ela deixou muito bem detalhado foi um caso que aconteceu em 2018, quando eles já tinham terminado, inclusive. Era um jantar para poder decidir como que o casal ia seguir, quem que ia ficar com o quê, quem que ia fazer o quê, e era basicamente isso. Eles então jantaram, foi tudo ok, foram até a casa dela, porque ele insistiu para poder acompanhar ela até em casa, e quando chegaram na porta dela, ela pediu para que ele não entrasse, e mesmo assim ele entrou sem ser convidado. Lá dentro então ele beijou ela à força, tirou as roupas dela e penetrou ela sem consentimento enquanto ela dizia não, dizendo que não queria aquilo. Ela, que como a gente falou, teve um contato com ele através da música, né, se afastou dele e também da Bad Boy Records, que é a empresa que ele tem, que é a gravadora que ele tem, e ela... Ou seja, já de tempos então ele já vinha com essas atitudes, né? Não era algo recente, já desde até mesmo o seu relacionamento, né? Bem complicado. Contou inclusive não só coisas envolvendo ela, como por exemplo outras pessoas. Pra quem acompanha o rap vai conhecer o Kid Cudi. O Kid Cudi foi um cara citado nesse meio. A Cassie era que o Diddy uma vez disse que iria explodir o carro do Kid Cudi, isso porque ele soube sobre um relacionamento que ela teve com ele durante 2011, no momento que ela não tava ali com ele, né, num hiato. Então eles ficaram separados por um momento, a Cassie ficou com o Kid Cudi, e aí o Diddy, que ficou sabendo disso, ficou muito maluco, queria explodir o carro dele, e ele falou que ia fazer isso em 2011, e em 2012 o carro do Kid Cudi foi de fato explodido na garagem dele, como ele falou que ia acontecer. Então aqui a gente pode ter por que ela, a Cassie, não se sentia ali forte o suficiente para vir a público, né, e contar o que estava acontecendo. Bom, inclusive quando veio essa acusação lá em novembro do ano passado, que foi feito por ela, ele fez uma resposta pública através de um advogado que falou o seguinte: nos últimos 6 meses, o Sr. Combs foi submetido à demanda persistente da Sra. Ventura, que é a Cassie, de 30 milhões de dólares, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante. Ou seja, eles alegam que ela teria procurado eles durante 6 meses, nesses últimos tempos, o que é até um pouco estranho, porque a situação aconteceu em 2023, no final de 2023, e em 2018, eles já tinham terminado. Tem um hiato aí de 5 anos, né? Do porquê que só 5 anos depois ela ia se interessar no dinheiro, já que é uma pessoa interesseira, segundo eles, né? Mas segundo eles, ela teria ameaçado de escrever um livro expondo ele, pedido esse dinheiro, eles não acataram, alegaram que aquilo era chantagem, entraram com um processo contra, e ela entrou com um processo também contra eles, alegando que tudo isso tinha acontecido. Quando isso aconteceu, caiu como uma bomba, mas não era bem uma surpresa lá pelos Estados Unidos. Ele já tinha meio que uma fama envolvendo isso, mas era uma fama mais brincalhona. Vou dar um exemplo. O Mr. Catra aqui no Brasil. Todo mundo falava que tinha muito filho, falava que ele poderia fazer uma putaria, perguntava pra ele, como é que funciona uma orgia, ou do tipo, mas sempre num tom de algo consensual, de algo que ele escolhia, que a maioria não vai fazer, e que era consensual. Nesse caso, ele também tinha isso. Ele tinha já essa fama de ser um cara que estava sempre envolvido em grandes festas, que as festas dele eram uma loucura e tudo mais, mas ninguém esperava que, de fato, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos afters, né, aí tinha esses eventos onde ele explorava sexualmente algumas pessoas. Então, quando a gente teve a primeira denúncia pública, foi pro público, né, todo mundo descobriu o que tá acontecendo, e outras pessoas viram aquilo e falaram, também aconteceu comigo, vou contar a minha história. É o caso aí...
Aí foi como uma avalanche, né? Começou a desmoronar e vir um monte de gente a público, né? E falar de tudo que tinha acontecido com elas também, coisas que vieram, né, desse cara aí também. Até mais dias à frente aí, provavelmente mais pessoas vão se manifestar, vai continuar a crescer, né, a quantidade aí de denúncias sobre ele, porque as pessoas vão começando a tomar coragem, né? O Lampus, que era uma estudante do Instituto de Tecnologia no curso Fashion, né? Então ela fazia basicamente moda. E naquela época, já em 1995, muito antigamente, né, gente? A gente tá falando de quase 30 anos atrás, ela conheceu o Didi como um cara já influente. Ele prometeu pra ela, inclusive, que ia abrir ali as portas do mundo da moda, que era o curso que ela tava fazendo. E de início tratou ela muito bem, mandava flores pra ela, mandava presentes e coisas do tipo. E conseguiu convencer ela a sair com ele. Antes de continuarmos, pessoal, eu gostaria de falar que estamos com um curso chamado Caminho da Intimidade, onde eu tenho como objetivo nele te ensinar a fazer devocionais poderosos e transformadores. E por enquanto ele está com um preço aí bem promocional de inauguração com apenas R$ 39,90. Se você quiser parcelar, dá aí somente R$ 5,00. Nós temos mais de 20 aulas, ele tem acesso vitalício e nele eu trago diversas aulas onde eu mostro um método de fazer devocionais completamente diferente que você nunca viu por meio de perguntas, para você de fato extrair o máximo que você pode do texto, conhecer cada vez mais a Deus por meio da sua palavra e não fazer um devocional aí qualquer como muitos fazem, de só ler a Bíblia e aquilo não fazer de fato diferença na sua vida. Bem fácil e prático que você pode fazer no seu dia a dia e que eu tenho certeza que se você o fizer, vai mudar a sua vida de intimidade com Deus. Então entra aí, link na descrição e no comentário fixado. Então um dia eles saíram em Sorro, que é um bairro de Nova York, é um bairro bem agitado, inclusive, conhecido, e nesse bairro tem muitos bares. Eles foram até um bar tomar um drink e lá ele começou a servir pra ela um monte de drinks. Ela falou que inclusive bebeu acima do que queria, porque muitas vezes ele falava, vai, bebe, eu vou beber também aqui, ó, bebi, entendeu? E aí nisso ela passou dos limites e bebeu mais do que deveria. Dali eles foram até o hotel que ele estava hospedado, que era o Millennium Hotel, que era um hotel que ficava a 9 minutos do bar que ele escolheu. Então era um local bem próximo, inclusive, né? Quando eles chegaram no hotel, ela começou a perder a consciência. Ela começou, inclusive, a perder a visão. E foi nesse tempo de perda de consciência e visão que ele começou a agredir ela sexualmente. Ela então teria acordado somente no outro dia, sem roupa e confusa com tudo que tinha acontecido. Então ela tinha entendido que aquilo que tinha acontecido tinha sido um abuso dele, que ele tinha entendido que ela tinha liberado aquilo de alguma forma, e por isso ela perdoou ele. Então ele voltou a ter contato com ela, e ele voltou a abusar dela, forçando ela a ter relação. A mulher ainda perdoou o cara depois disso, cara. Viu que ele fez de forma intencional, né? Dando bebidas pra ela pra de fato acontecer isso ali, dela apagar e tudo mais, não ter noção do que aconteceu. Aí o cara se aproveitou disso, é realmente um absurdo. Relações sexuais com outras pessoas. Um dia ele levou Kim Potter lá, que é uma pessoa bem importante, que também foi agenciada por ele, que também tem a ver com a música e que teve um relacionamento com ele longo. Essa Kim Potter teve 3 filhos dele, certo? E ele levou ela então nesse dia até o apartamento dela, forçando a April a usar a Exa junto com a Kim e fazer sexo com ela. Enquanto ele assistia aquilo, em 1998, depois... É muito absurdo. E eu falei assim, perdoar, né? No sentido de voltar com ele, né? Pô, sabendo de tudo que o cara já tava fazendo e fez com ela. De muito tempo, porque tudo começou em 95 esse problema, né? Ela conseguiu distância dele, só que olha só, ela tá trabalhando num restaurante naquela época. A Kim foi até esse restaurante, alegou que a April tinha tentado envenenar ela, né? A gente não sabe se é verdade, se for, é plausível, né? Por tudo que aconteceu com a April. Mas ela alegou que a April tentou envenenar ela, pediu demissão e a April foi demitida desse restaurante. Ou seja, foi lá infernizar a vida da mulher que tava seguindo, inclusive longe da moda, que é o que ela queria de início, né? A Kim, como a gente falou, ainda tava com ele em 98, continuou até 99, se separou dele por alguns anos, até 2003, e em 2003 voltou a ficar com ele e ficou até 2007. Ela também teve uma relação abertamente problemática com ele, onde ele chegou até ela várias vezes enquanto ela tava grávida, nos 2 períodos, porque em um período ela teve gêmeos, e nesse período que ela teve gêmeos, ele engravidou uma outra mulher enquanto ela esperava gêmeos dele. Então, tipo assim, era um negócio publicamente já bem questionável, né? Mas por enquanto não era algo criminoso. Bom, então aí a situação da Cassie entrou com um processo também, que seria por conta disso que a gente contou aqui, e por incrível que pareça, a gente tá falando de 30 anos atrás, e esse não é o primeiro caso dele. O primeiro caso dele, inclusive, teria acontecido lá em 1990, quando o Didi, junto de outra pessoa importante da música, que é o Aaron Hall, né, teriam se juntado para agredir sexualmente 2 pessoas de 16 anos. Lisa Gardner, de 16 anos, e o amigo dela, em 1990, foram até uma festa da MCA, que é uma grande gravadora que existiu, que tem, por exemplo, The Who, que é uma banda conhecidíssima, Leonard Scourge, né, que tem aquela música do Alabama, que é muito conhecida. Enfim, uma gravadora gigante. Ou seja, é realmente algo que ele já faz há muito
tempo. E podem esperar aí que muito provavelmente vai surgir cada vez mais coisas. Se é tão antigo assim mesmo, cada vez mais vai surgir as coisas, as pessoas vão começar a vir a público, vão começar a denunciar, ou seja, mostrando o quão horrendo, né, tudo que esse cara fez aí ao longo do tempo. Esse que inclusive surgiu lá em 1920, certo? É um negócio que existia há muito tempo, que deu uma festa e dentro dessa festa os dois seriam agredidos sexualmente dela. E essa festa teria permitido que pessoas menores de idade entrassem nela e fossem então pegas por eles, que já provavelmente teriam essa intenção. Além disso, a gente tem muitas outras denúncias, como por exemplo, festas malucas que ele fazia, e que aí tinham duas partes, que tinha uma primeira parte que era uma festa mais ok, uma festa comum, né, onde pessoas muito importantes iam, porque como a gente falou, ele era dono de gravadoras, ele era dono de grupos, ele era dono de marcas. E ele usava muito isso, né? Pelo que a gente está vendo aqui, ele utilizava de chantagem, filmagem de pessoas para poder persuadir, para poder manipular, né, todas essas pessoas. É realmente algo aí diabólico mesmo, algo aí satânico mesmo, com certeza, algo que tem também envolvimento espiritual, né? A gente não pode descartar isso porque não tem como a pessoa chegar a um nível, né, tão grande assim de maldade e não ter nenhum nada espiritual envolvido, mas é lógico, não retirando a responsabilidade da pessoa. Ele era dono de projetos, então muita gente ia por lá para poder em algum momento ser convidado para algo, né? E nessas festas, no after dessas festas, depois delas, a gente tinha esses eventos privados onde ele fazia todo tipo de coisa. E qual que era o lance? Quando a gente tinha uma pessoa importante por lá, teoricamente, ele filmava essa pessoa, fazia imagens dessa pessoa cometendo alguma coisa que era errada, para depois extorquir essa pessoa para usar o poder dela para conseguir o que quisesse. Pessoal, como podemos ver ali, né, muitas coisas ruins, muitas atrocidades. Eu não vou nem colocar aqui o vídeo completo, porque é muita coisa pesada e eu não quero colocar aqui. Mas como podemos ver, né, até onde o homem pode ir. E às vezes a gente se questiona, será mesmo que o homem pode fazer todas essas atrocidades? Será que alguém, até mesmo talvez um cristão, pode cometer tantas coisas ruins? Eu queria falar com vocês algo que é muito importante, que devemos meditar a respeito dessa notícia. Sim, o homem pode cometer atrocidades, nós somos pecadores, caídos em pecado, não podemos negligenciar a capacidade do homem de fazer o mal. Tem uma passagem que eu quero mostrar aqui para vocês, eu vi essa passagem em uma pregação do pastor Paulo Júnior, para quem conhece aí do Ministério de Defesa do Evangelho. E ele cita essa passagem falando sobre o perigo dos pecadinhos, pequenos pecados que às vezes a gente menospreza, mas que no final levam a pecados muito grandes. E olha o que diz, Cânticos 2,15. Peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui nessa passagem, o contexto aqui, se a gente for entender o contexto cultural ali da época, porque se tinha muitas vinhas, né, naquela época, plantações, e aí as pessoas faziam, né, o que? Cercados, botavam madeiras para cercar, mas às vezes não conseguiam impedir com que as raposinhas pequenas, talvez filhotes ou de menor porte, conseguissem passar e destruíssem ainda assim as plantações, por causa das pequenas brechas e buracos que ainda ficavam ali. E o pastor Paulo Júnior, nessa pregação que eu assisti, ele fala justamente sobre isso. Às vezes nós deixamos pequenos buracos, pequenas brechas para pecados que às vezes achamos que não tem problema. Ah, não tem problema eu ver talvez uma foto de alguém seminu ali no Instagram, né, ali no Facebook, no YouTube, eu ver alguém sensual nas redes sociais, daqui a pouco aquilo vai escalando, vai crescendo, daqui a pouco você está numa pornografia, daqui a pouco você está querendo praticar aquilo, daqui a pouco está adulterando, se for casado, cometendo imoralidade sexual e tantas outras coisas, e assim acontece, até mesmo muitas vezes na vida de cristãos que não vigiam e deixam que essas coisas aconteçam. Então nós temos que tomar cuidado, não desprezem a capacidade do homem de fazer o mal. Lembremos de Davi, olha o que Davi fez. Davi, segundo a palavra de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim cometeu algo terrível, adulterou e planejou a morte de um homem, de Urias, ou seja, cometeu praticamente um assassinato. Então olha até onde podemos chegar se não vigiarmos, se não orarmos, assim como diz a palavra de Deus, se não estivermos firmes na sua palavra e se deixarmos coisas que consideramos ser pequenas, né, e entrando aos poucos nas nossas vidas, aonde podemos
chegar. Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo e quais mais lições podemos retirar dele. Se inscreva no canal e nos ajude nesse projeto para a glória de Deus e fica aí com as próximas recomendações que o YouTube vai te dar. Valeu pessoal, Deus abençoe e até o próximo vídeo.